A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Meus queridos e amados irmãos, com imenso prazer, uma satisfação enorme que estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula, onde abordaremos aí mais um subsídio da revista LPD, número 68, Lições da Palavra de Deus, cujo tema aí está na carta ou a Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo. E a lição a ser abordada aqui neste vídeo será a lição 3, cujo título é Cristo, nosso Salvador perfeito. Esta lição tem seu texto bíblico básico lá em Hebreus, capítulo 2, os versos 7 ao 15. Tem seu textuário também em Hebreus 2, dessa feita o verso 18, e diz: Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. A palavra introdutória vai dizer-nos, vejamos. Segundo as Escrituras, há uma só personalidade em Cristo, mas duas naturezas, a humana e a divina, denominada união hipostática. Ambas eram de tal modo unidas e relacionadas que formavam uma única personalidade, uma unidade pessoal. O capítulo 2 da carta aos Hebreus destaca a humanidade de Jesus. Além disso, enfatiza a necessidade de redenção da humanidade. Então, meus irmãos, estaremos trabalhando aqui com um tema muito importante, na qual esse tema fala sobre Cristo, o nosso Salvador perfeito. A gente vai tentar, ao longo dessa lição, entender até mesmo o porquê desse título, porque é interessante porque esse título vai baseado no fato de que quais são ali as características que fazem de Cristo o nosso Salvador perfeito, ok? Falaremos sobre a perfeição de Cristo no que tange a não pecar, falaremos também na perfeição de Cristo como nosso Salvador, no sentido de Cristo ter se feito carne, ou seja, se tornar um ser humano, então um ser humano perfeito. São questões que essa lição aborda. E a princípio, para você aí, professor, que vai estar trazendo também, junto aos seus alunos, o ensino desta abençoadíssima lição, é bom que você se atente a alguns detalhes. A princípio, o primeiro detalhe é o fato que nós estamos com uma lição haja vista pequena, não é uma lição muito grande, muito extensa, uma lição que possui apenas 2 tópicos, e nós sabemos que lições pequenas, embora a gente pense que talvez conseguirá concluir tudo direitinho, às vezes acaba acontecendo que nós temos alguns problemas em loco, ou seja, em sala de aulas. A gente acha que a lição é pequena, então vai terminar logo, mas é bom lembrarmos, é bom atentarmos, principalmente você, professor, para o fato de que, embora seja, sim, uma pequena lição, uma lição pequena, no que tange tamanho, extensão, mas os temas dessa lição são temas, até eu diria, complexos, Falar sobre a encarnação não é algo tão simples assim, é um mistério, realmente a gente vai ver isso, e é isso que o primeiro tópico aborda. O primeiro tópico traz aí o mistério da encarnação, porque é realmente um mistério, E muitas vezes a gente vai tentar explicar o processo da encarnação, a gente não consegue encontrar, até mesmo na Bíblia, respostas tão claras, Embora a gente encontre textos para embasar a encarnação na Bíblia, há diversos textos no Antigo e Novo Testamento, isso não significa dizer que vai ser tão fácil assim, tão simples assim para nós, professores, explicarmos como se deu esse processo da encarnação. Então, fique atento a esse ponto, Atente-se a isso, a fim de que talvez isso não acabe levando a maior parte do tempo aí da sua aula. Outro ponto interessante também é lembrarmos que o segundo tópico traz aí o tema A Grande Salvação em Jesus, ou seja, o processo da salvação que ocorreu na pessoa de Jesus. Lembrando, é claro, que os 2 temas, embora tratados aqui separadamente entre tópicos na revista, mas esses 2 temas unidos fazem parte do contexto da Epístola aos Hebreus. Então é bom lembrarmos, você, professor, fique atento a isso, cabe a você não se esquecer que você está trabalhando com uma epístola bíblica, e esta epístola é a Epístola aos Hebreus, embora você talvez faça uma separação, uma dicotomia sobre os assuntos aqui tratados, tópico 1, tópico 2, separe esses temas como está sendo feito na lição, mas a gente não pode separar o assunto, e o assunto é muito claro. O escritor está, desde o início da carta, escrevendo aos cristãos de origem judaica, que agora estão debandando do Evangelho, estão abandonando a Cristo para retornarem à lei de Moisés. Já visto o fato de que uma grande perseguição estava ocorrendo naquele tempo, os judeus estavam colocando o império contra os cristãos. Então, já visto o fato de que, não obstante o fato deles estarem perseguindo pessoalmente os cristãos, eles também estavam criando meios de colocar o Império Romano contra os cristãos. Então a perseguição era ferrenha, havia perseguições de diversos lados, e por isso alguns
cristãos estavam achando melhor, julgando melhor, deixar a Cristo, deixar o Evangelho, abandonar o cristianismo como nós conhecemos e voltarem aos rudimentos da lei. E é nesse contexto, professor, lembrando, já falamos isso em vídeos anteriores, a lição número 1, lição número 2, para você que não assistiu, a gente sempre disponibiliza aí nesse canal a playlist para te ajudar, para te auxiliar, mas a gente tem que dar essa aula com esse norte, tá? Tentando mostrar o quê? Que aí o mesmo autor que apresentou-nos questões interessantes acerca de Cristo, falou da supremacia de Cristo, vimos também na lição anterior, a supremacia de Cristo sobre os anjos, continua agora alertando os irmãos, alertando os cristãos a retornarem, a não deixarem, a não abandonarem Cristo Jesus, tá? E aí ele começa a falar mais sobre Cristo, ele descreve Cristo e é isso que a gente vai tentar fazer dentro dessa lição. Então, para dar continuidade, para que não se estenda por demais aqui, vamos lá, para que a gente possa entender basicamente o que nós estamos aqui tentando explicar. Vamos lá, continuamos aqui. Nós vamos agora para o primeiro tópico que diz aí, o mistério da encarnação. Então a gente já passa a perceber. Lembrando que aí na revista, né, de aluno, né, eu costumo não usar para dar aula a revista de professor, a revista é o fato de que eu não enxergo muito bem, preciso do auxílio de óculos, e às vezes eu acabo me perdendo no que eu estou lendo, se é o conteúdo de aluno, conteúdo de professor. Então eu tenho preferido há um bom tempo já, alguns anos eu diria, dar aulas, gravar meus vídeos aqui com a revista de aluno. Então você, professor, além do que eu digo aqui, glória a Deus, você tem, é claro, o subsídio que já é dado pela revista de professor. Então, faça uso deste material abençoado. Eu não tenho aqui porque eu uso a revista de aluno, ok? Vamos lá, então, continuando aqui. Então, aqui a gente não tem uma explicação prévia, tá? No que tange o tópico. Então, a gente já parte inicialmente para o subtópico. E eu farei isso também aqui. Vamos, então, para o subtópico 1.1, lendo aqui. O próprio Deus tornou-se homem para dar ao gênero humano uma ideia concreta, definida e palpável do que seja a pessoa que devemos ter em mente quando refletimos sobre o Ser Supremo. Então, o que nós temos aqui inicialmente? Vamos lá. Nós temos aqui já esse subtópico 1.1 dizendo aí a razão da encarnação. Então, o que é o processo claro aqui? Para você que está nos acompanhando, quem sabe você chegou agora, está aí. O ponto é entender o seguinte, aqui a tarefa, a missão de quem estará fazendo uso desse material é tentar, é claro, na medida do possível, explicar a motivação, o que teria motivado Cristo a tornar-se carne, a se fazer carne, a encarnar. O que levou Cristo a encarnar? Então, é por isso o título desse subtópico, a razão da encarnação. Nós estaremos aqui tentando entender esse processo. Então, tudo começa nessa palavra abençoada, nesse processo aí, que é a encarnação. Então, o que a gente faz a princípio? Entender. Realmente Cristo teria encarnado? Cristo se fez carne? Essa é a primeira pergunta. Nós temos textos na Bíblia que mostram isso. Um deles eu vou estar usando aqui agora, a partir de agora, para vocês aí, que é o texto da epístola, ou melhor dizendo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 14. Então tá lá, João 1,14. Diz aí, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, ok? É o texto que nós estamos lendo aí. Então nós já temos aqui uma prova, dentre muitas, né? Não teria o tempo hábil de botar todos os versículos aqui, mas é mais uma prova de que Cristo realmente se fez carne, é isso que João quer dizer. Então, e dependendo da tradução que você usar, que às vezes a gente tem um problema na área teológica, concernente a traduções. Há pessoas que dizem, há seitas que dizem que essas traduções não correspondem, que isso não consta nos chamados textos originais. As pessoas gostam de citar esse termo originais, mas o ponto claro que está aí, tá? E o verbo se fez carne. Quando você vai para o grego, que é o idioma do Novo Testamento, vai estar lá também, ó. Kai hologos sarx egeneto. Então, kai e ro, o, logos, verbo, né? Palavra, Deus, divindade, Senhor, divino. Sarx, que é a palavra grega para carne, egeneto, que é a palavra aí nascer, se fazer, crescer, criar, existir. Então tá aí, e o verbo se fez carne, logo, kai hologos sarx egeneto. Então, a princípio, a gente começa já tentando entender esse mistério da encarnação, tendo em vista, ou partindo do pressuposto, de que nós cremos na encarnação de Cristo. Cristo realmente encarnou.
João mostra isso tanto no Evangelho quanto na sua epístola. Está lá muito claro, e outros textos mais. Estou só dando exemplo aqui. Mas o fato de Isaías ter dito, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, ele será chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mais uma prova. Outra prova, eis que a virgem conceberá e dará luz. Isaías 7,14. Então há muitos textos que são claros, enfáticos e categóricos em afirmar, sim, que Cristo, que Deus, tá? O ser divino, então tudo começa no céu. Cristo, Deus, Filho, desde a eternidade. Glória a Deus por isso. Cristo Jesus. Tá? Embora a gente tenha uma certa dificuldade em entender o nome Jesus na eternidade, tá? Ele teria esse nome Jesus. Então, a gente passa a entender que a expressão, o nome Jesus, passa a ser usado depois do nascimento dele, ou pelo menos foi anunciado ali pelo anjo, tá? Mas o Filho, desde a eternidade, Deus com o Pai, um com o Pai, o Espírito Santo também, as três pessoas da Santíssima Trindade, na qual uma dessas pessoas, em particular, Cristo Jesus, se faz carne, tá? E nesse processo de se fazer carne, ele vem a esse mundo e nasce como um ser humano, é claro, com um processo diferente. Tanto é que textos nos mostram, lá Mateus é enfático dizer que fala de Maria, da qual nasceu Jesus. Maria, da qual. Maria, esposa de José, da qual. Perceba isso lá em Mateus. Maria, da qual. O Mateus cita José, cita Maria, mas ele não diz dos quais nasceu Jesus, dos quais, de José e Maria, mas ele é muito claro em dizer Maria, esposa de José, da qual dela nasceu Jesus, ou seja, para trabalhar outra linha também, se fez carne e nasceu no que conhecemos como nascimento virginal, mais uma prova clara quanto a isso, tá? É interessante. Então, dando continuidade, nós vemos aqui, se fez carne, ok? Vamos lá, tem mais. E aí nós temos outro texto, Romanos 8,3, que é um texto muito importante para se trabalhar essa visão. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8,3, que também é um texto muito importante, tá? E que, se houver dúvida de alguém quanto à tradução, a gente sempre está aqui trazendo, quando possível, o grego para poder ajudar, tá? Então você tem aí o texto grego, né, para poder explicar. Então você tem as palavras, eu vou falar bem pausadamente para você entender aí. Então nós temos em no português e en no grego. Temos a palavra semelhança no português e no grego homoiomate, tá? Homoiomate. Há quem pronuncie homoiomate, há quem diga ho, porque há duas pronúncias para o grego, homoiomate e homoiomate, tá? Então, que é em semelhança. Da carne, sarkos, da carne. E por fim, do pecado, amartias. Então, enomoiomate, sarkos, amartias. Que quer dizer o quê? No português está aí, em semelhança da carne do pecado. Olha aí que coisa interessante. Então, trazendo um paralelo, Cristo encarnou, nasce como ser humano de uma virgem, embora um processo diferente, porque o ser humano, para nascer, precisa, é claro, da união do homem e da mulher, da união heterogênica, para que ele venha nascer, mola, zigoto, blasto, embrioblasto, uma série de processos que vão basear aí a questão do nascimento. Cristo, é claro, gerado em Maria pelo Espírito Santo, a gente compreende claramente isso, mas, diferente da natureza pecaminosa que Maria tinha, Jesus não herdou tal natureza. Então é isso que Paulo quer dizer. E Deus, porquanto que era impossível a lei, que a lei não podia fazer. Por quê? Porque a lei estava enferma. Porque a carne, a raça humana, o pecado enfermou a lei. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, ele não veio na carne do pecado, não veio com o pecado, veio sem pecado, em semelhança de. Homoiomate quer dizer parecido com, mas não idêntico. Ele não veio com o pecado, com a carne pecaminosa. A carne dele, ou seja, ele veio como um ser humano, que ser humano idêntico ao ser humano que peca, porém com essa diferença, em semelhança da carne do pecado. Então Paulo foi muito enfático em dizer em semelhança da carne do pecado e não com a carne do pecado. Outro exemplo. Então a gente tem aí pontos que vão nos ajudando, nos auxiliando a entender esse processo. Então, o processo da encarnação, como se deu, o porquê, melhor dizendo, né?
Por quê? Então, como se deu no outro tópico. Então, por quê? Com a revista aberta, qual é a razão da encarnação? E aqui a gente começa a fazer algumas perguntas. Por que Cristo teria encarnado? Há uma série de coisas que a gente poderia dizer, citar. E é bom, professor, que você, tendo tempo hábil, possa trabalhar com elas na sua aula. Uma delas é: Jesus veio, ele se encarnou para fazer o quê? Para se identificar conosco, raça humana. Para ser também um sacerdote perfeito. É isso que a lição fala aqui, ó. Cristo, nosso Salvador perfeito. Isso que é interessante. O sangue de animais aplacavam a ira de Deus, mas ainda assim não expiavam plenamente o pecado. Era necessário o sangue de um homem, um ser humano. Cristo vem então, digo homem, você entende, a palavra anthropos, do grego homem, raça humana, que difere de outra palavra, que é a palavra andros, homem, sexo, gênero, ok? Homem, sexo, gênero, varão, andros, de onde saiu André, inclusive. Anthropos, do grego, homem, humanidade, raça humana. Então Cristo vem como um homem para ser o nosso sacerdote perfeito, para se identificar conosco, para dar continuidade ao reinado, ou seja, de Davi, para cumprir, veremos já aí, vou falar daqui a pouco sobre 1.3, assumir ali o papel messiânico. Então, uma série de coisas, uma série de quesitos e requisitos que são preenchidos assim que Cristo vem. Então, ele vem em carne para poder realizar e pôr tudo isso em prática. O que as profecias diziam a respeito dele se cumpriram quando ele veio ao mundo em carne. É por isso que ele encarnou. Tá? Essas são aí algumas das razões ou respostas que a gente pode dar para a encarnação de Cristo Jesus, ok? Então nós partimos aqui para outro ponto, que é o subtópico 1.2. Como Deus pôde ter se tornado homem? Aqui é uma pergunta. Professor, estamos trabalhando nesse tópico com uma pergunta, e você pode realmente ler essa pergunta, esse título desse subtópico, perguntar também de maneira retórica ou não aos seus alunos, talvez dar a eles um tempo para que cada um tente dar a sua resposta, e a partir daí continua-se com a leitura do tópico logo da lição para tentar explicar esses pontos, essas questões interessantes, tá? Vamos lá falar um pouquinho mais sobre esse processo aí, ok? Então vamos lá. O que nós temos aqui inicialmente? Nós temos que, e deixe-me ler, o fato de um Deus infinito e eterno ter encarnado e vivido entre os homens, limitando seu poder e glória, ultrapassa a compreensão humana. Este é, sem dúvida, um mistério da fé. Jesus não assumiu a natureza angélica para salvar anjos caídos. Antes, assumiu uma posição inferior à dos anjos para fazer-se homem. Vamos lá, então. Outro ponto importante aqui. Outra coisa que é interessante. Então, a pergunta aqui, lembrando que a gente já passou, repito, vou dar uma pausa aqui, tá? Para falar que nós já passamos por aquele processo do primeiro subtópico, onde nós vimos aí a razão. Então, eu não listei muitas razões aqui para ganhar tempo, professor. Tá? Eu até, talvez, há partes que eu não tenha lido, e você vai perceber que eu não li toda a revista para ganhar tempo, para que o vídeo não se estenda, não torne-se um vídeo muito comprido, mas há partes aqui que você pode usar, inclusive, que eu não li, por exemplo. Peço perdão por parar aqui, mas deixa eu voltar só nessa parte. Está aqui, ó, no tópico 1.1. Cristo encarnou, ou seja, se fez homem, para cumprir sua missão salvífica, mantendo, porém, sua natureza divina com o Pai, superior aos anjos. Então, aqui, uma das questões que você pode trabalhar, talvez você não tenha tempo de falar muitas, fique só nessa, que é a missão de Cristo, ou seja, Cristo se fez homem para quê? Por que ele encarnou? Para cumprir a sua missão salvífica. Você pode trabalhar essa visão. Não falei aqui, mas parei, voltei e falei. Agora deixa eu continuar, uma vez sabendo que você já nos acompanha há um tempo e sabe que eu não edito meus vídeos, eu paro aqui, eu breco aqui e volto para o tópico 1.2, tá? Sobre o que eu já li, já vou explicar o que eu li. Então, do que eu li aqui, o que nós temos a princípio? Como Deus pôde ter se tornado homem? Gente, é um mistério. E o título desse tópico faz jus ao que estamos falando aqui agora. O mistério da encarnação. É realmente um mistério. Talvez você possa pesquisar comentários bíblicos, exegéticos, para tentar, de repente, de algum comentarista extrair alguma resposta na sua visão plausível. Mas ainda assim, tá? O máximo que esse dito comentarista vai fazer é o que nós fazemos muitas vezes aqui, é especular. A gente sempre vai pegar textos e tentar especular a partir de textos, porque nós não temos uma explicação muito clara. Como é que Deus se fez homem? Que processo é esse? Fazer homens, Deus ter se feito homem, fez com que em algum momento ele deixasse de ser Deus? Ser homem é ser meio homem, meio Deus? É um negócio complicado, tá? Então o que a gente está vendo aqui, mais uma vez na revista,
é que é um grande mistério. Mas, embora não tenhamos uma resposta muito clara, muito plausível, tá? Uma coisa a gente pode estar usando aqui, por exemplo. Deixa eu ler a outra parte aqui. Enquanto esteve aqui na terra, Cristo tornou-se semelhante aos irmãos, ou seja, então ele esteve aqui na terra plenamente e totalmente homem. Porém, como já falamos no subtópico anterior, sem pecar. Ele não herda a natureza pecaminosa, nem de Maria, nem de ninguém pertencente à raça humana. Ele não herda essa natureza pecaminosa. Hebreus 4,15. Antes de vir ao mundo, o Filho desfrutava de completa igualdade com o Pai. Então, antes de vir a este mundo, Deus, 100% Deus, totalmente Deus, e nada de humano havia em Cristo. Tá? Então, a humanidade de Cristo ela se dá, tá, através do processo da encarnação. Cristo só se torna homem, ou seja, ser humano, através do processo da encarnação. Isso não ocorreu antes, em tempo algum, em momento algum da eternidade. Tá? Isso é bom deixar claro para nós aqui. Mesmo em forma humana, ou seja, agora já encarnado em forma humana, assumindo a forma humana, sua natureza essencial permaneceu inalterada, ou seja, ele ainda era Deus. Então, Cristo se faz homem, sem com que, fazendo-se homem, ele deixe de ser Deus. Tá? Em momento algum, Cristo deixa de ser Deus. A gente vai tentar explicar isso aqui com mais clareza. Eu estou só seguindo a revista. Outro ponto importante. A superioridade de Cristo não foi cancelada pelo fato de ele ter vindo ao mundo como um homem. Isso é também um detalhe interessante. Cristo não perde nem sua natureza, tá? A natureza divina, ele não perde a natureza divina. Nada deixa de existir de sua natureza divina, ele continua sendo Deus, mesmo tendo se feito homem, habitando aqui e estando entre nós. E também sua posição, ele não perde a sua posição. Vimos isso. Para entender isso, um auxílio melhor para você, eu daria aí, você retornasse para a lição 2, onde falamos sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, tá? Feito pouco menor que os anjos, a gente explicou lá, a gente viu lá claramente que o pouco menor fala de respeito à natureza. A natureza humana é uma natureza inferior à angelical, só. Mas Jesus, em momento algum, tornou-se inferior aos anjos. Não, mesmo na forma humana, ele ainda é superior aos anjos, superior à lei, superior a Moisés, superior a Melquisedeque, superior ao sacerdócio, superior a todo esse processo, tá? É bom que entendamos isso, ok? Dando continuidade. Então, vamos lá. Duas coisas, talvez eu tenha falado demais, muito rápido, mas eu repito com calma para você pegar aí, ainda com a revista em mãos. Então, duas coisas que não foram alteradas, tá? O que não foi alterado? A natureza essencial dele continua a mesma, divino, tá? Isso, ele não deixou de ser Deus só porque se fez homem continuando sendo Deus ainda, e a sua posição, sua superioridade também não sofreu alteração, tá? Tampouco pelo fato de ele ter sofrido como tal. Ainda que ele tenha sofrido, ainda que ele tenha passado pelo maior e pior sofrimento na terra, isso não fez dele momento algum inferior a ninguém. Ele continuou sendo superior. E aqui há um ponto que eu quero ler na lição e tentar, é claro, dentro das minhas limitações, na medida do possível, te auxiliar aí, professor. O que eu vou ler aqui? O finalzinho do subtópico 1.2, que diz: na verdade, Jesus abriu mão voluntariamente da sua autoridade celestial para, com isso, retirar o pecado do mundo. Cristo desfez-se do esplendor da sua posição para identificar-se com uma humanidade pecadora. Há dentro de nossos estudos algo que nós chamamos, muito comum, né, para quem faz uso da teologia, uma palavrinha grega que a gente extrai lá de Filipenses, né, 2, ali, 5, né, 5 a 11, quando fala de Cristo, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí fala que Cristo aniquilou a si mesmo. A expressão ali, para o que ele fez, é uma expressão muito comum usada entre nós, chamada kenosis. Kenosis dá a ideia, né, no grego, de esvaziar-se. E aí é que começa o problema. Porque o grande problema é tentar explicar como Deus poder-se-ia, né, pôde ter se tornado homem, nós nos fazemos valer da kenosis, e aí algumas pessoas têm visões divergentes e diferentes quanto a kenosis. Há quem diz que, né, a kenosis seria Cristo abrindo mão de todos os seus atributos divinos, tá? Onipotência, onipresença, onisciência. Ele abre mão de tudo isso, vem para a Terra 100% humano, não tem poder algum,
tá? Como Deus, ele abre mão de tudo isso, todos esses poderes, todos esses atributos, larga tudo no céu, por assim dizer, e passa a viver na dependência total do Espírito. Então, tudo que é realizado em seu ministério não é por ele, e sim pelo Espírito, visto o fato de que Cristo teria se esvaziado de tudo. O grande problema quanto a essa visão, de falar que Cristo esvaziou-se de todos os seus atributos, abriu mão de todos eles, é o seguinte: o que faz Deus ser Deus? Seus atributos: onipresença, onisciência, onividência. Deus, o Todo-Poderoso. Então Deus, existe também na chamada teologia sistemática um estudo na qual nós chamamos de os atributos divinos. E lá nós dividimos esses atributos em duas classes, os comunicáveis e os incomunicáveis. Acredito que alguns aqui que estejam me assistindo já tenham um certo contato com esse estudo. Tá? Os atributos divinos. Quem ainda não fez, aconselho você, professor, que pesquise um pouquinho sobre isso para que você possa melhorar ainda mais sua aula, que já acredito vai ser uma bênção, mas pode melhorar ainda mais. O ponto é que atributos comunicáveis, nós costumamos dizer que são aqueles atributos, características de Deus que ele partilha ou compartilha com a raça humana. Por exemplo, Deus é amor, mas dotou o ser humano também com a capacidade de amar. Então, Deus possui um intelecto, claro, muito além do homem, mas criou o homem também com essa capacidade de pensar, de agir, tomar decisões. Então, existem atributos de Deus, tá, oriundos de Deus, que Deus partilhou, que Deus dotou e deu, em parte, é claro, nós diríamos aí, ok, bem limitado, mas fez com que o homem pudesse também usar esses atributos, por assim dizer, comunicáveis. E há também os chamados atributos incomunicáveis, que são aqueles que pertencem a Deus e Deus não partilha nem compartilha com ninguém. Só ele tem onisciência, onipresença, onividência, a santidade plena de Deus. Há uma série de atributos que eu não teria tempo de falar aqui, que nos mostram realmente um pouco sobre Deus, que compõem o ser de Deus, a natureza divina. E só ele os possui. Então, quando nós paramos para pensar que Cristo, na kenosis, teria se esvaziado de todos os seus atributos divinos, parece nos dizer com isso que Cristo está deixando de ser Deus. Então esse é o problema. Pensar que Cristo abriu mão de todos os atributos é o mesmo que dizer que Cristo, então, deixou de ser Deus. Então, quando ele era humano, logo ele não é mais Deus, porque se ele não tem os atributos divinos, se é o Espírito Santo quem tem que se fazer valer dos atributos divinos, ou seja, o Pai não perde os atributos, ou não abre mão deles, o Espírito Santo também não perde nem o faz, não abre mão, e Cristo abre mão de todos os atributos de sua divindade. Então seria o mesmo que dizer que ele deixou de ser Deus enquanto aqui esteve. Mas não é isso que a Bíblia mostra-nos. É por isso realmente, professor, você me entendeu. Não é tão simples explicar isso, é difícil mesmo, tá? Não é à toa que eu estou aqui, ó, suando para explicar, porque é difícil mesmo. Mas o ponto é esse, você vai estar no EBD, na qual o material vem pronto, você tem um tempo estipulado aí, para que você trabalhe bem o seu EBD. Talvez eu estenda o vídeo aqui, não sei, talvez eu agarre aqui no vídeo, não sei, mas estou tentando usar meu tempo para te ajudar, para que você, ao chegar na sala de aula, já adentre lá com esses pensamentos, a ponto de que se algum aluno perguntar, você precisa ter a resposta, tá? Talvez não tão precisa, como eu também não a tenho, mas ainda assim é entender esses pontos. Vamos lá, continuando aqui, caminhando já para a aula, nós temos aqui então essa visão. Ok, então a kenosis, o esvaziar-se, foi de quê? Então a pergunta que nós faríamos é, em que se deu? Que a kenosis se deu? Sim, Paulo fala sobre isso. Filipenses 2, 5 a 11, leia com calma aí, seus alunos. Mas o que foi realmente a kenosis? De que Cristo esvaziou? Então, nós, baseados aqui no processo da lição, que a lição quer mostrar, ela não apresenta-nos Cristo abrindo mão de sua divindade, porque ele deixa de ser Deus de seus atributos, mas possa nos parecer, baseados aqui, que na verdade Jesus abriu mão voluntariamente de quê? De sua autoridade celestial. Então ele perde a autoridade, ele deixa de... Ainda assim é complexo, tá? Mas é bem melhor do que pensar, dizer e tentar ensinar uma kenosis na qual Cristo acaba deixando de ser Deus, acaba abrindo mão de seus atributos. Então é difícil explicar para nós, é difícil para nós explicarmos em momentos aí, quando a gente olha textos da Bíblia, parece-nos que Jesus se fazia valer da onipresença, ele falava coisas assim, ou melhor dizendo, da onisciência, tá? Parecia que Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando. Jesus viu coisas, né, realizou coisas e viu coisas
ao mesmo tempo, ele falava de coisas ali que tinha acabado de acontecer num lugar distante, longe. Como é que ele viu aquilo? Como é que ele sabia daquilo? O Espírito Santo quem revelava para ele recebia revelações. Cuidado, professor, para que a gente não acabe dizendo em aula, como eu já ouvi pessoas dizerem, né, que Jesus era batizado com o Espírito Santo. Cuidado para não entrar nesse negócio. Há quem diga até que Jesus falava língua estranha. Quando ele falou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, que aquilo seria língua estranha. Gente, cuidado. Então, a gente sabe ali que é aramaico, Eli, ou Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabachthani. Por que você me abandonou? Por que me desamparou? Por que me deixou só? Então é aramaico, nada de língua estranha tem ali. Jesus não era batizado com o Espírito Santo e coisa do tipo, tá? Então a gente tem que ficar atento com essas questões. Então, resposta plausível temos. O que é nós? Ele se esvaziou de quê? O que ele deixou lá do céu? É um grande mistério realmente para nós, tá? Separar, saber com exatidão quando é que Cristo falava pura e plenamente como homem, ou como ele falava, quando falava como Deus. Um grande exemplo disso é aquele velho processo onde Cristo disse: quanto aquele dia, nem os anjos, nem os homens, nem o Filho do Homem sabe, só o Pai que está no céu. Então ali fica aquele negócio, se Jesus era onisciente, por que então ele não sabia quando voltaria, quando retornaria? Gente, é um grande mistério, tá? A grande verdade é essa, é um mistério, que caso você queira aí, professor, né, falar sobre isso, sempre deixo o meu contato, para que a gente possa conversar, mandar um WhatsApp aí abençoado e poder falar um pouquinho sobre isso aí. Deus abençoe. Vamos continuar então, para não estendermos demais o nosso vídeo. Nós temos aqui mais um ponto, subtópico ponto 3, Cristo assumiu o senhorio messiânico. Então, trazendo e partindo de uma sequência onde Cristo, a princípio, encarnou, e é isso o autor dos Hebreus quer falar, onde Cristo, como ele se encarnou, a gente é um mistério para nós, porque é mais fácil tentar explicar o porquê, a motivação, do que a maneira como isso ocorreu, tá? É um mistério realmente a maneira. E nós partimos do subtópico ponto 3, onde a gente vê aqui, ó, Cristo assumiu o senhorio messiânico. E eu vou ler um pouquinho aqui. Eu não vou ler tudo para ganhar tempo, tá, gente? Em essência, vou ler o segundo parágrafo, não lerei o primeiro parágrafo. Em essência, Cristo sempre foi o Filho de Deus, mas isto não fazia dele o Messias. Era necessário que ele se tornasse o Filho do Homem. Vamos lá então. Cristo como Messias, ele assume esse processo, senhorio. É bom lembrarmos que Cristo só assume o papel messiânico com a sua encarnação. Era impossível, tecnicamente, dizer que Deus, em sua essência divina, natureza divina e único e tão somente divino, sem se tornar homem, pudesse cumprir os requisitos messiânicos. Por quê? Porque um dos quesitos e requisitos, se é que podemos dizer assim, messiânicos, é o fato de que o Messias seria um homem. O Messias seria alguém, um ser humano, nascido dentre nós, seres humanos, da raça humana, que traria, segundo a crença dos judeus, dos hebreus, resgate, libertação, remissão, alguém que viria em socorro de Israel. Um homem dentre os judeus que viria. Não se tinha essa crença, essa visão. Jamais se pensou entre os judeus que Deus viria pessoalmente. Deus seria o Messias. Essa questão messiânica é sempre atribuída a um homem. Haja visto o fato de que a promessa feita a Davi é de um trono eterno, um trono perpétuo, um trono na qual a família de Davi, a linhagem de Davi, daria continuidade. A gente vê isso lá, Deus fazendo essa promessa, essa aliança. Então, do trono de Davi, do tronco de Davi, da raiz de Jessé, viria. Então, o que a gente precisa entender claramente? Isaías 11, Reis ali, 7. O que a gente passa a compreender aqui? É que não se tinha essa visão, essa ideia de que o Messias, o Mashiach, o Cristo, o ungido, seria Deus, mas sim um homem. Então, para cumprir isso, Cristo, Deus, na pessoa de Cristo, se faz carne, tá? Sarx egeneto, se fez carne para habitar entre nós. E com esse fazer-se carne, faz também com que ele se identifique aí com o Messias, ok? O Messias, na visão que se tinha, não era um ser divino, era um ser humano. E Cristo, ao se fazer homem, 100% homem, não deixando de ser 100% Deus, mas tornando-se também 100% homem, ele cumpre esse requisito, tá? Ele se encaixa perfeitamente no requisito para ser o Messias. Isso é interessante.
Continuando então, nós temos aí 1.4, Cristo venceu a morte. Então, com a encarnação de Cristo, outra coisa que a gente percebe também que o escritor vai dizer, Cristo vence a morte. Deixe-me ler. Lembrando que eu não vou ler tudo, vou ler só algumas partes desse subtópico, só o primeiro parágrafo, diz aí. Foi por meio da morte de Jesus que se abriu para nós um novo e vivo caminho de reconciliação com o Pai. Foi por meio da sua morte que recebemos a vida. Jesus veio para morrer, não como um mártir, mas como redentor. Seu sacrifício foi vicário, substitutivo, expiatório e purificador. Então, vamos lá. Cristo se faz homem para vencer a morte. Romanos 5,12, Paulo diz, como por um homem, né, entrou o pecado no mundo, o pecado, por conseguinte, trouxe a morte, essa morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Ok? Então o que nós passamos a entender aqui, a humanidade de Cristo, a encarnação de Cristo, a natureza humana de Cristo também deu a ele poder sobre a morte, porque uma vez que ele morre, ele ressuscita dentre os mortos para vencer plena e totalmente a morte. Isso que é interessante. Para, através dessa ressurreição, dar a nós também, glória a Deus, essa ressurreição gloriosa, um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, onde o corruptível torna-se incorruptível, o carnal torna-se imortal, interessante, espiritual, isso é maravilhoso. Então, o que a gente passa a entender aqui, a natureza humana de Cristo, a encarnação de Cristo, dá a ele também poder e capacidade de vencer a morte. Como é que ele vence a morte? Sujeitando-se temporariamente a ela, para depois vencê-la e subjugá-la plena e totalmente. Tá? Ele se entrega a ela, passa por um tempo ali, pouco, com a morte, e ele vence, ele ressurge dos mortos para vencer plena e totalmente. Jesus venceu a morte, dando a nós também esse poder, essa bênção que é vencê-la, tá? Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ele morre para vencer a morte. E esse sacrifício dele, como viu aqui, foi vicário, foi substitutivo, porque ele morreu em nosso lugar, quem deveria morrer éramos nós, a morte eterna, ele morre em nosso lugar para dar a nós um privilégio de estar para sempre com ele. É expiatória, porque ele expia nossos pecados com essa morte, esse sacrifício, e purificador, porque essa morte, além de expiar os nossos pecados, muda para sempre nosso ser, nossa essência, nossa natureza. Então, queridos, fechando aqui o primeiro tópico, que diz aí o mistério da encarnação, é o que a gente faz. Para você, professor, caso tenha tempo, é uma lição pequena, você pode fazer um breve resumo, onde você começa dizendo que vimos, gente, as razões pelas quais Cristo teria encarnado, vimos que ele encarnou, vimos que isso aconteceu, textos que comprovam isso, vimos o porquê disso. Como isso se deu? Vimos que é um mistério, haja vista o fato de que não temos essa compreensão. Mas o que teria acontecido nesse período é a chamada kenosis. Explique isso, kenosis, uma palavra grega, baseada lá em Filipenses 2, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esvaziou, Cristo esvaziou. Quando Paulo fala aí que ele se esvaziou, esse esvaziar é o que foi esvaziar, de que Cristo teria aberto mão ao esvaziar. Se tiver tempo, ouça seus alunos para que eles venham falar. Só feche, é claro, e não deixe ninguém ir para casa pensando que Cristo deixou de ser Deus nesse momento. Tá? Pelo menos ainda, talvez você, ainda que você não tenha, professor, uma resposta clara, específica, ainda que não seja você um expert na área teológica, um doutor em teologia, um TDD, um ODT, um PhD, e ainda que isso não precisa ser, amém? Mas dentro aí do tempo que te é dado, a sabedoria que o Espírito Santo tem dado a você, só não deixe ninguém ir para casa pensando, achando que Cristo deixou por algum momento de ser Deus, tá? Isso é bom, isso vale a pena ser explicado aí para os seus alunos, ok? Continuando aí. Então nós temos aqui, gente, o segundo tópico, a grande salvação em Jesus, que é o segundo e último tópico dessa lição. O que a gente vai ver aqui inicialmente, deixa eu passar para cá, vejamos que a gente não tem um textozinho específico ali para falar, então a gente já parte para os subtópicos. Faça isso para ganhar tempo aí, professor. E a gente parte para o primeiro subtópico aí do tópico 2, que é Jesus é o autor da salvação. Leamos. Salvação não significa apenas livramento do inferno. O termo abarca todos os atos e processos transformadores da parte de Deus, por meio de Jesus, o Redentor,
nesta vida e na que está por vir. Cristo é a base suficiente para a salvação. Vamos lá, vamos por partes aqui. O que vai acontecer aí, professor, quando você estiver trabalhando a visão para explicar aí aos seus alunos? Aqui é uma parte pequena, é um subtópico pequeno, mas que requer uma atenção. E a atenção está onde? Que salvação, a salvação em Cristo, a salvação de Cristo, a salvação por intermédio de Cristo, não pode ser vista única e tão somente ou simplesmente como um livramento. Ser salvo não é deixar de ir para o inferno, é mais que isso. Porque nós temos a salvação e vivemos a salvação. A salvação é uma nova vida em Deus, uma nova vida com Deus. Então, não é o fim, a gente não olha para o fim no que tange o livramento do inferno. Então, tem gente que pensa que ser salvo é simplesmente um livramento. Tá? Por exemplo, alguém que estava prestes a sofrer um acidente e de repente foi livrado desse acidente, foi arrancado. Por exemplo, Deus livre e guarde, um carro que bate, está prestes a explodir, a gasolina está se espalhando já pelo chão, o carro está prestes a explodir, então arranca alguém de lá. Livrou-se da morte, livrou daquele atentado, daquela explosão, melhor dizendo ali, que ia acontecer. Não, é mais do que isso. A salvação é muito mais do que um livramento do inferno. Ser salvo não é só deixar de ir para o inferno. Ser salvo é levar uma vida, tá? Todo um processo de transformação, de renovação, de libertação, é tornar-se uma nova criatura em Cristo, em Deus, e viver isso, deixando as coisas que desagradam a Deus. Então não é um processo onde eu olho para o lugar que eu deveria ter sido mandado e não sou só porque Cristo me livrou, que é o inferno. Não. É um processo onde eu olho para o hoje, buscando sempre o amanhã. É uma vida transformada. Então, Jesus é o autor da salvação. A salvação vem nele, vem dele. Então, Jesus não só me livrou do inferno, não só nos livrou da condenação do inferno, mas nos deu nele, através dele, por ele, uma nova vida, uma vida de glória, de bênção, de unção e de vitória. Embora existam os percalços, as lutas, isso não isenta-nos de passar pelas lutas, enquanto aqui estamos na terra. Haverá glorificação, onde ele, ao nos transladar, nos transformará os corpos, quer mortos, quer vivos, e viveremos para sempre com ele em santidade. O pecado não terá mais domínio algum sobre nós, isso não aconteceu ainda. Vivemos num mundo onde passamos por lutas, provas, adversidades, mas ainda assim, além de estarmos livres do inferno, da condenação do inferno, ser salvo principalmente é viver em novidade, em santidade de vida com Cristo Jesus. Então explique isso aos seus alunos. Continuando, 2.2, somos herdeiros da salvação. Leiamos. A referência é a tão grande salvação, tá aí, ó. A referência a tão grande salvação, Hebreus 2:3, figura no Novo Testamento, apontando para aqueles que fizeram de Cristo seu Salvador. Por isso, eles são herdeiros da salvação, Hebreus 1:14. Eu nem vou ler tudo não, então vamos lá. Somos herdeiros da salvação. O que é isso aqui? Então, o escritor aos Hebreus fala para que a gente atente para essa tão grande salvação. Olha aí, gente. Tão grande, mostrando que uma vez que Cristo realizou ali o seu trabalho glorioso, a sua obra gloriosa na cruz, nós passamos a herdar a salvação. Então nós temos que estar atento a isso. Olha que coisa interessante. Não há nada que nós pudéssemos fazer a fim de sermos salvos. Mas pelo sacrifício de Cristo nós passamos a herdar. E o autor aos Hebreus chama essa tão grande salvação. Tá? Ok. E o que isso quer dizer aqui? O que é grande salvação? No Novo Testamento aponta para quê? Apontando para aqueles que fizeram de Cristo seu Salvador. Então a grande salvação, o grande livramento, a grande vida e nova vida é o que? A vida que levam aqueles que têm Cristo como Senhor. Nós herdamos essa vida, herdamos essa salvação, passamos a ter essa salvação. Isso é maravilhoso. Cristo como mediador é o grande ministro de Deus na obra da redenção. O Espírito Santo é o ministro de Deus e de Cristo na aplicação dessa redenção. Então, nós somos herdeiros da salvação que vem de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, tá? A salvação vem de Cristo, ela é a grande salvação em Jesus e nós passamos a herdar. Ainda que não merecendo, nós herdamos essa salvação. Deixa eu ler um ponto aqui que eu vou ter que depois ver um processo interessante aqui. Então, eu acredito que para o tópico 2.2 é esse. O que você vai ter que trabalhar aí? Professor da EBD, deixa-me falar contigo, que é meu amigo,
minha amiga aí, nossos queridos professores, a quem eu tenho em grande estima, ok? Sei das dificuldades que vocês passam e enfrentam, eu também passo as mesmas dificuldades que vocês, tá? Então a gente faz por amor. Ser professor de EBD hoje é amor. Nós temos na igreja muita gente querendo pregar. Se vamos distribuir uma senha aqui para pregadores na igreja, irmão, a fila vai virar esquina. Uma senha para mestres, professores, aí fica difícil. Então, eu sei da dificuldade. Então, fechando aqui, gente, esse ponto, caminhando para o terceiro subtópico, somos herdeiros da salvação. A gente parte para o 2.3 a fim de fechar a lição. 2.3, advertência contra o desvio da fé. Vamos lá? E eu vou ler só o primeiro parágrafo. Depois de apresentar o quadro da superioridade de Cristo em relação aos anjos, o escritor aos Hebreus é levado pelo Espírito Santo a advertir os destinatários da carta quanto às coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha que coisa interessante aí, Hebreus 2:1. Então a gente já passa a ter aí um processo bem interessante, que é ficarmos atentos para esse processo, essa visão. Então vamos lá, deixe-me ler aqui o texto. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aí nós fechamos a lição, querido professor, aí com um alerta. Qual é o alerta? O escritor aos Hebreus está, depois de falar da encarnação de Cristo, o senhorio de Cristo, supremacia de Cristo, inclusive sobre os anjos, ele traz um alerta específico. Qual é? Ele está advertindo os seus leitores para o fato de que, uma vez tendo recebida toda essa revelação gloriosa, tendo recebido, além dessa revelação de Deus, entregue por intermédio da natureza, Deus se fez valer da revelação natural, a natureza para falar, revelação específica, usou anjos, profetas, meios muitos para falar, falou-nos também pelo Filho, Cristo Jesus, e agora, tendo recebido toda essa mensagem, através dela entregue a vida a Cristo, salvação, recebemos essa grande salvação. Qual é o perigo? O perigo agora é de voltar atrás, de desviar, de não atentarmos para essa salvação que vem de Cristo. Olha que coisa interessante. Então, nesse momento, o autor aos Hebreus está nos falando da importância da salvação e do perigo, porque há, infelizmente, entre nós cristãos, pessoas que passaram ou dedicaram toda a sua vida ao Evangelho, mas que por um deslize ou outro podem acabar se desviando e perdendo a salvação. Então, para nós aqui, uma aplicação prática, que você, professor, pode concluir essa aula com isso, os perigos que rodeiam os salvos. Um desses perigos gigantescos, enormes, grandes, é o retrocesso, é regressar para o mundo de pecado, é dar as costas para Cristo, logo dar as costas para o Evangelho. Então, essa aula deve, professor, ser fechada com uma advertência. Eu acredito que o importante nessa aula, professor, é você usar um termo ali mais forte, né, como diz ali, o mistério, glória a Deus, como dizemos nós pentecostais, né, brincadeiras à parte, mas usar o final desta aula como advertência, tá? É isso que esse subtópico quer dizer, o perigo que esses irmãos estavam correndo. Não era só o fato de deixar um por outro, não era uma troca, do tipo, deixa o Cristo, volto para a lei. Não, uma vez que toda a lei, os anjos de Deus, profetas, tudo aponta para Cristo, então por que deixar a Cristo? O que se ganha deixando a Cristo? Então eles corriam o perigo de não atentar para tão grande salvação, ou seja, não há outro meio. Então o perigo que eles corriam é tentar buscar um meio, um subterfúgio, um atalho, sendo que para a salvação só tem um caminho. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então assim nós fechamos logo essa lição 3, ok? Então, professor, advirta aí os seus alunos para que nada lhes faça retroceder, ok? Nada lhes separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Conclusão, leiamos.
Cristo não é apenas o último Adão, mas também o perfeito autor da salvação. Olhando de volta para a lei do Antigo Testamento, o escritor de Hebreus argumenta: se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Ou seja, tudo que foi dito permaneceu firme, não foi inalterado. As palavras entregues por Deus através dos anjos, tudo ocorreu. O que Deus falou por intermédio dos anjos aconteceu. É isso que está falando aqui. A palavra permaneceu firme. Toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Todos aqueles que pecaram contra Deus tiveram na terra também, tá? Não é só na vida vindoura, aqui na terra tiveram sua retribuição. Todas as vezes que Israel se afastou de Deus, recebeu ali a retribuição, ou castigo, se você quiser falar assim, por isso. A pergunta é, se tudo que foi falado se cumpriu, se toda a desobediência foi ali, foi retribuída, foi castigada, como é que a gente vai escapar? Se a gente não atentar para tão grande salvação. Se nós abandonarmos a salvação, haverá escape para nós. É isso que a lição fecha falando. Porventura, vai haver alguma... Olha, é isso que o escritor dos Hebreus está fazendo, mais ou menos isso, Abre o olho, gente. Dá uma olhadinha para trás. Tudo que os anjos falaram, olha lá, Deus usou os anjos para falar, olha aí, o que aconteceu. E outra, todas as vezes que alguém se afastou de Deus, olha aí, a retribuição. Israel por diversas vezes, homens também por diversas vezes. E aí? Nações, aí, retribuição. Olha como pagou por isso. E nós agora, nós aqui, o que vai acontecer conosco? Será que a gente vai escapar, né? O que vai acontecer conosco? Como escaparemos nós se não atentar para uma grande salvação? Então ele está dizendo, é melhor ficarmos atentos à salvação que vem de Cristo, no outro caminho. Então não nos esqueçamos, pois, dessa realidade. Precisamos manter fixos nossos olhos no autor da nossa salvação. Porque Jesus é maior do que os profetas, os anjos. Existe uma maior responsabilidade para aqueles que ouvem a mensagem e aceitam-na, e um maior juízo para aqueles que não o fazem. Tá aí, gente. Mais uma lição abençoada, concluindo aqui, fechando o nosso circuito aí. Lição 1, 2, 3. Conte conosco, desejando contactar-nos, sempre deixo meu contato aqui, nosso contato, digo nosso porque eu acredito que o meu ministério é um ministério familiar. Não faço nada sem a minha esposa. Vou pregar, minha esposa vai comigo, vai louvar, meu filho vai conosco. Às vezes igrejas que às vezes nos convidam para estar viajando, vai estar um custo alto, não dá para levar um menino, meu filho é especial, então ele requer que a gente esteja com ele, mas eu faço questão de viajar com minha esposa, que me vale ganhar o mundo inteiro, perder minha salvação, minha família, minha casa é um ministério. Então eu amo minha esposa e eu gosto muito de ter ela do meu lado, junto comigo. Eu não sou muito fã de viajar por aí sozinho, me aventurar, mundo afora, granjear na agenda. Eu não estou aqui para isso não, estou aqui para fazer a obra com a minha família. Então sempre que possível, meu filho e minha esposa, a gente vai os três juntos, por aqui por perto onde eu moro aqui, meu bairro, minha cidade, acessando minhas redes sociais, você vai ver aí, juntos, família, tá? Família, e fecho, família, ok? Aventura não, família. Deus abençoe, fique com Deus. Desejando contactar-nos, tá aí, louvores, palestras, EBD, seminário teológico, a gente ministra aí, pela graça de Deus, conferências, a gente ministra também, CAPED, né? A instrução para professor e muito mais. Só ligando para você saber o que é muito mais. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, tá? Amo vocês. Deus abençoe a todos. Prazer estar aqui. Paz do Senhor.